dizer bom dia, porque boa tarde, mas em castelhano não faz tanta diferença entre bom dia e boa tarde. E eu me sinto aqui um pouco no dilema que apresentou o Monsenhor Vicente de tornar esta minha palestra uma palestra jubilosamente familiar ou uma palestra acadêmica. Eu, por mim, optava pela primeira opção, mas alguma coisa devemos fazer pela segunda também, não? Pela primeira, por uma razão muito simples. Nós estamos falando da família. Eu sou quem sou por causa da maneira como o beato José Maria Escrivá encarava a família. Eu sou de uma família que se pode dizer que é do Opus Dei. Nós somos 6 irmãos numerários, um supernumerário e 2 cooperadores. E a minha mãe é supernumerária, talvez a primeira supernumerária do Opus Dei que se incorporou plenamente na obra. Então, quer dizer, eu penso que, como família do Opus Dei, eu deveria falar de uma maneira mais descontraída. O nosso padre dizia que o Opus Dei é como a gripe, apega um e apegam todos. E isso foi o que aconteceu conosco. Éramos todos do Opus Dei menos o meu pai. E o meu pai... E um dia o meu pai foi a Roma. Foi a Roma com a minha mãe. E o primeiro que fez o nosso padre foi dar-lhe um grande abraço. E disse: Antônio, você é o mais santo da família. Porque você tem que suportar o resto, que são de morte. Deveríamos dar muito trabalho ao nosso pai. O meu pai, que era um homem duro, era um empresário, começou a chorar. A minha mãe diz que nunca viu o meu pai chorando, senão naquela oportunidade. E quando o nosso padre faleceu, eu falei com ele, com o meu pai. Ele me disse: um homem como esse nunca deveria morrer. É isso que fez a família a incorporar-se de alguma maneira na obra. Eu recordo também, estou na primeira parte familiar, que eu deixei, estou falando pessoalmente, eu deixei na mesinha da cabeceira um caminho para o meu pai. O meu pai disse: E a minha mãe deu um crucifixo para ele. Mas um dia eu fui lhe pedir dinheiro ao meu pai e disse: está aí no bolso do meu paletó. Eu fui procurar num bolso e disse: nesse não! E me encontrei com um crucifixo. O meu pai terminou comungando todos os dias e morreu dizendo ao médico que o atendia: José Antônio, até o céu. Isso foi o que fez o espírito do nosso padre na minha família. Fica por aí a parte mais... Eu gostaria que isto fosse uma tertúlia, mas... Pediram-me que falasse sobre o amor conjugal e o matrimônio. E eu farei com muito carinho, com muita alegria. Mas eu compreendo que é impossível falar de
toda a riqueza do pensamento do noso padre a respeito. Estou falando do noso padre porque non sei, o Beato José María Escrivá nós o chamamos cariñosamente noso padre, mas já o profesor Bernardo comezou falando pelo padre, aí quebrou o gelo. Mas eu tamén teño que acrescentar a dignísima esposa do profesor Bernardo, que é Ana María, que é moito difícil fazer numa palestra a exposição de todas as facetas próprias da doutrina do bem-aventurado José María Escrivá sobre o amor conjugal e o matrimónio. Vamos começar pelo matrimónio. Como consideraba o matrimónio o bem-aventurado José María Escrivá? Tudo o que vou dizer praticamente foi já matado por Ana María e por Bernardo. Mas, enfim, vamos fazer. Eu me alegro também porque estamos em família. E em família as ideias se repetem, sempre se repetem. Então eu vou fazer uma espécie de coincidência com as ideias deles, porque era o que ele pensava. O matrimônio é um motivo, é um estado próprio para a santificação. O matrimónio, no pensamento do bem-aventurado José María Escrivá, adquiriu ressonâncias impressionantes a respeito da doutrina tradicional sobre o matrimónio. Como a professora Ana María muito bem destacou, muitas pessoas não entendiam como poderia haver uma vocação matrimonial. Agora sim, agora é comum. Mas naquela altura não era comum. E dizia o nosso padre: quem diga o contrário não conheceu a realidade daquela época, não conheceu. Muitos se surpreendiam de que o nosso padre chamasse a eles para uma vocação de santidade no meio do matrimônio. O matrimônio, para um cristão, não é uma simples instituição social, e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural, dizia ele. Os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. Por isso cometeriam um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. Triste que as pessoas se santifiquem na paróquia. Eu me lembro, um rapaz me dizia: o meu pai não me dá atenção. Diz: mas sei que o teu pai é muito católico. Diz: sim, mas ele nunca tem tempo para mim. E o que faz o teu pai? Está todo dia ocupando-se da pastoral familiar na paróquia. Que pastoral familiar é essa? Eu não entendo, nunca entendi. Mas, amigo, a vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com outras pessoas que constituem a comunidade social, tudo isso são situações humanas comuns que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. A professora Ana María chamou a atenção sobre essa figura intelectual conhecida, Garcia Oz, que se surpreendia quando o nosso padre lhe falava de que deveria santificar-se no matrimônio. Há quase 40 anos que venho pregando o sentido vocacional do matrimônio. Que olhos cheios de luz vi mais de uma vez quando, julgando eles e elas incompatíveis em sua vida de entrega a Deus e um amor humano nobre e limpo, me ouviam dizer que o matrimônio é um caminho divino na terra. Isto forma parte do carisma fundacional do bem-aventurado José María Escrivá, que abriu os caminhos da terra para esse chamado universal à santidade, como precedente, claro, do Concílio Vaticano II, que depois fez desse chamado universal à santidade como o eixo central de todos os seus ensinamentos. E que
mais tarde foi concretizado de uma maneira muito clara pelo Papa João Paulo II na Constituição Apostólica Familiares Consórcio, de uma forma muito parecida, diga-se aqui entre parênteses, ao pensamento do nosso Padre. A vocação universal, a santidade, diz a Familiares Consórcio, é dirigida também aos cônjuges e aos cristãos e traduzida concretamente nas realidades próprias da existência conjugal e familiar. Nos acaba de dizer Monseñor Vicente Ascona López que o noso Padre teve a ousadía de dizer que o leito nupcial é un altar, é unidade de vida. As persoas santifican así na realidade propia, dixo o Papa, da existencia conjugal e familiar. E que realidade máis profunda, que diga maior respeito a Deus, que é amor. Deus caritas est, sino o amor conjugal é a fonte da vida. O amor conjugal, portanto, é un elemento fundamental para a santificação dos cônjuges. E esse amor conjugal, no entanto, está atualmente completamente deturpado por uma visão modernista ou pós-modernista, como se quiser chamar, que o considera como um elemento de autorrealização, por não dizer um instrumento de prazer. Muito contrário aos ensinamentos do bem-aventurado José Maria Escrivá, que coincidia com aquela expressão de João Paulo II, dizendo que a família é o centro e o coração da civilização do amor. O fundador do Opus Dei sempre considerou o matrimônio como algo objetivo, dizia ele, fundamentado na lei natural e elevado à dignidade de sacramento. Um sacramento que faz de dois corpos uma só carne. Como diz com expressão forte a teologia, sua matéria são os próprios corpos dos nubentes. Essa unidade de vida. E serão os dois uma só carne. Impressionante como o nosso Padre falava de essa santificação na realização do matrimônio através da união conjugal. É o que depois denominaram o materialismo cristão. O materialismo cristão. A santificação das realidades humanas, físicas, corporais. Nunca separar o humano do divino. Levantar o humano à categoria do divino. É a ideia da unidade de vida tantas vezes proclamada pelo fundador do Opus Dei. Monseñor Escrivá non se cansa de reiterar que o matrimonio é algo objetivo. Algo realmente objetivo no sentido de que ven a realizar unha instituición objetiva, que é a instituición familiar, tan contraria ao subjetivismo modernista, que tudo o reduz a algo que veña a integrar a propia personalidade. Dizer, o matrimonio e os fillos e a esposa como algo que ven a completar a súa vida. É o que o jurista italiano Beira de Argentina denominaba a síndrome da subjetividade. As coisas son boas, son ruins na medida en que sexan boas ou ruins. Para min é un desdobramento a máis da nosa sociedade consumista. O matrimonio é máis un elemento que posibilita o meu lucro. Parece que se compra no supermercado das relações amorosas aquilo que veña a integrar a miña propia felicidade. O matrimonio, en termos consumistas, é un bon investimento. E a muller, o marido, están ofrecidos a la carte.
Olha, non há coisa máis triste do que padecer esa síndrome egocéntrica á cual se refería o bienaventurado José María Escrivá cando falaba de que quasi todos os problemas persoais provén do egoísmo de pensar en si mesmo. Quasi todas as contradicións ten a súa origen en que nos esquecemos do servizo que debemos aos demais homes e nos ocupamos demais con o noso eu. A iso faz referencia a profesora Ana María cando falou do pensamento dele a respeito do esquecimento de si propio. Quantas vezes eu ouvi falar, non unha, nem dúas, moitas veces, estas palabras. Eu. Que molesto, ele dizia. Eu preciso mudar e poder dizer, para nada me ocupei de mim e pensei en ti. Tu. Mudar o eu pelo tu é o segredo do amor. É pasar do subjetivismo para o valor objetivo. É a esposa, son os fillos, e dizer, eu quero que tu sejas feliz. Eu quero que os teus fillos e os meus fillos sejam felizes. É dizer que a tua família e a minha família se realize e non ficar mergulhados naquele pântano. Depois eu. Vocês ríen agora, mas eu me lembro de que o bienaventurado José María Escrivá, ás veces, non esta referencia que vou facer agora, mas outras, lembraba de aquele premio Nobel Jacinto Benavente, que ten un poema tan expresivo cuanto pouco académico. Dice assim, eu. Como o moi francés. Moi, como todos saben, significa en francés eu. Moi. Como o cantar dos sapos. Croa. Só os que aman saben dizer tu, saben dizer toi. O toi, o croa. Moi. Eu. E a família e os filhos. Eu non me estou sentindo realizado. Olha, quasi todos os divorcios, quasi todos os desquitos, e o profesor Bernardo pode falar disso, eu tamén sou advogado de direito matrimonial, están causados por ese continuo retorno, ese eterno retorno así, por que eu? Porque non me estou sentindo realizado. O noso padre falaba sempre no sentido objetivo, a fidelidade a unha instituición objetiva que é a familia, que depende de min como pai, como mãe, e falaba da fidelidade e da felicidade, dúas palabras que ele repetía, ás veces facía trocadillos, mas ele se confundía propositadamente, dicía fidelidade, felicidade, non sei o que estou dicendo, se estou dicendo fidelidade, se estou dicendo felicidade, porque a fidelidade é o presuposto da felicidade. Eu fiquei moito emocionado, confeso, cando no Aterro do Flamengo, en 1977, o Santo Padre dice exactamente o mesmo. A felicidade conjugal está fundamentada na fidelidade conjugal. Fidelidade, felicidade, casan na poesía e casan nese poema que é o poema matrimonial, o poema familiar. Vocês já repararam que fidelidade e felicidade ten cada unha desas palabras 10 letras, 10. Nota 10 para cada unha delas, nota 10. Então, queridos irmãos, estou apelando agora ao meu léxico de bispo.
Eu estou continuamente diciendo queridos irmãos, queridas irmás. Mas tamén algumas veces se me escapa queridos fillos, queridas fillas. Mas é así, a gente se confunde. O noso padre falaba diso así: a doutrina cristá nos ensina que a regra do voso viver non debe ser a busca egoísta do prazer, porque só a renuncia e o sacrificio levan ao verdadeiro amor. Iso o subliñou moito ben Ana María e Bernardo. O sacrificio. Ele dizia que a palabra sacrificio é unha palabra antipática. Actualmente antipática. Mas, que dizer, antipática? Eu non sei. Depende do ponto de vista, porque nós gostamos que os outros se sacrifiquen por nós, Depende do ponto de vista. Eu me lembro que estaba dando unha palestra a un grupo de garotos, unha vez, falando do espírito de sacrificio. E dice, eu estou muito triste aqui. Por quê? E dice, porque o que eu sinto é que non esteja o meu irmão para que viva o espírito de sacrificio comigo. Se nós queremos saber até que ponto uma pessoa nos ama, temos que ver até que ponto essa pessoa está disposta a sacrificar-se por nós. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, diz nosso Senhor. Isto é aplicável a tudo, especialmente ao matrimônio. Então, o amor não é um amorico de fim de semana, de praia, de motel. Esse amor é fraco. O amor é uma força gigantesca. Jorge Manrique já o dizia: o amor é uma força tão forte que força toda a razão. É uma força de tal sorte que impulsiona para a frente e transforma o coração. O amor é mais forte do que a morte. Será que nós encontramos essa força no prazerzinho sensual, que considera a mulher uma espécie de pirulito? Está gostoso, mas eu não gostei, agora vou trocar. Que coisa triste, coisa triste, instrumentalizar a mulher, como de uma forma brutal, dizia uma sexóloga, melhor, feminista. Mulher, objeto de cama e mesa. Boa comidinha e depois o resto. É triste, muito triste, muito triste. Por isso, esse conceito do amor como algo que significa entrega, doação, é o verdadeiro conceito do amor que eu encontrei sempre no pensamento do bem-aventurado José Maria Escrivá e que depois, interessante, o recolhi talvez num dos maiores filósofos atuais, Josef Pieper, um filósofo, famoso filósofo alemão. Que significa em geral amar? Amar a música, o amigo, a pessoa amada, o próprio Deus. Estou convencido de que há uma resposta para esta questão. E a resposta é a seguinte: amar alguém denota aprovação. Amar algo ou amar alguém significa afirmar como é bom que isto exista, como é bom, como é maravilhoso que você esteja no mundo. No seu ato criador, Deus também já disse: eu quero que você seja. É bom, é muito bom que você exista. Daí que todo amor humano não seja mais do que uma constituição, uma espécie de repetição do ato criador de Deus. O amor, sendo uma espécie de reiteração do amor de Deus, é uma dádiva, é uma doação. Quando alguém é amado interesseiramente pelo que pode dar, pela felicidade ou pelo prazer que pode proporcionar, e não pelo que é em si como pessoa humana, então não é amado. Pode ser utilizado e instrumentalizado, mas não amado. Pode ser um bom complemento para a própria realização, mas não um ser amado na verdadeira acepção da palavra. Este pensamento de Pieper acaba radicalmente com essa ideia que parece modernista e para mim é retrógrada. Retrógrada. Depois eu vou falar disso.
talvez seja Bernardo de Claraval, continua dizendo Piper, quem com maior acerto chegou ao âmago da questão. Afirma ele: todo amor verdadeiro é sem cálculo, mas nem por isso deixa de ter a sua recompensa. No entanto, só pode recebê-la se for sem cálculo. Quem procura no amor algo diferente do amor pode perde não apenas o amor, mas também a alegria do amor. Quem procura no amor algo diferente do amor perde não apenas o amor, mas também a alegria do amor. Non será este o mellor diagnóstico para chegar a entender por que há tanto casamento triste, ou tanto triste casamento, queridos? Porque não se valoriza a entrega, a doação. Eu quero que tu sejas feliz. O sacrifício não é um valor cristão apenas, é um valor humano. Já Kierkegaard, o primeiro filósofo existencialista, diz que a felicidade se encontra numa sala maravilhosa, onde todo mundo quer entrar, e que só tem uma porta, que todo mundo quer abrir, mas essa porta só se abre para fora, para os outros, e quase todos a querem abrir para dentro, para si, para si. E na medida em que as pessoas querem abrir a porta da felicidade para si, nessa mesma medida a trancam. Isto forma também o eixo do pensamento de Viktor Frankl, o homem que instaurou a logoterapia. Pensemos um pouco até que ponto nós aderimos a isso, quando às vezes nos queixamos porque não nos sentimos bem, porque não sei, porque não estou bem, porque não... E os outros, e os filhos, e a esposa. Abrir a porta para os outros, construir o coração dos outros com os pedaços do nosso coração. Não há outra forma de entender a felicidade. Eu não a entendo de outra maneira. Você quer uma receita para ficar triste? Quer uma receita? Fácil. Você se tranca em casa, no quarto, coloca uma música nostálgica. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você lembra aquela música de Matarazzo? Não me lembro como era ela. Marisa Matarazzo, não? Ninguém me ama, ninguém me quer e tal. E começa você a pensar nessa lista de agravos da qual falava Ana Maria, e começa a colocar umas pitadinhas de rancor e de ressentimento, e começa a projetar para o futuro algo dos medos que você tem a respeito da vida, pressentimentos negativos, e você terá feito a pasta de um bolo maravilhoso de problemas que no estômago vai ser uma bomba. É só pensar em si durante 10, 15 minutos, meia hora, uma hora já é demais, hein? Porque você fica estourando os outros. Em certa ocasião, uma repórter que também citou Ana Maria, mas não completamente, perguntou ao nosso padre desta maneira: atualmente há quem defenda a teoria que o amor justifica tudo, chegando à conclusão de que o noivado é como o matrimônio na experiência. Pensam que é inautêntico e retrógrado não seguir o que consideram imperativos do amor. O que acha dessa atitude? Resposta do fundador do Opus Dei: acho o que deve achar uma pessoa honesta, especialmente um cristão. Qualquer um de vocês poderia responder exatamente o que respondeu o nosso padre, que é uma atitude indigna do homem e degrada o amor humano, confundindo-o com o egoísmo e com o prazer. Retrógrados, perguntava ele. Retrógrados os que não pensam ou não procedem dessa maneira. Com efeito,
Retrógrado é antes quen retrocede até a selva, non recoñecendo outro impulso alén do instinto. Olha lá, a selva. É onde se aninhan os animais para se reproduzirem. Instinto. Se alguém falasse autores clássicos do século IV antes de Cristo, como Aristóteles, autor da Ética, Nicômaco, ou Platão, autor do Banquete, sobre a opinião de algumas sexólogas e algumas feministas sobre esse amor de experiência, essa realização sexual como o grande desideratum da mulher, o que pensariam? Você quer saber o que pensariam? Que estaban na época dos trogloditas. Trogloditas. O pensamento greco-romano estaba muito acima disso. Eles tinham superado, eles tinham já sofrido na própria carne a frustração e o vazio de um sexo sem amor e de um amor sem transcendência. Eles dividiam o amor, non vou aqui explicar toda a teoría do amor de Aristóteles e Platón, mas dividiam em vários patamares. O mais ínfimo, o patamar do amor de apetência, que encomendavam a deusa Afrodite, era um amor parecido ao amor dos animais. Mas esse era um amor que denigrava, que degradava o homem. E por isso estabeleceram um outro patamar, o amor de complacência, onde já o sexo estava de alguma maneira permeado pela afeição. Era o amor que não era apenas uma relação sexual, mas estava de alguma maneira impregnado de sentimento, de afeição, e encomendavam ao deus Eros. Mas também diziam que isso era insuficiente, que o amor mais elevado era o amor de benevolência, que tem como raiz na palavra latina benevolere, querer o bem do outro, abrir a porta para o outro. E encomendavam, característico, a deusa Filia, que era a deusa que tratava de relações da mãe com os filhos, porque diziam eles que o amor sacrificado da mãe pelos filhos era como se fosse o paradigma do verdadeiro amor. É isto exatamente o que dizia o nosso Padre quando se expressava desta maneira. Que dizem as pessoas quando se amam? Que se dão? Que se entregam? Perguntava e respondia: sacrificam-se pelas pessoas que amam. Mas o cristianismo superou esses patamares do pensamento greco-romano clássico e levantou o amor de benevolência ao amor de transcendência. Se ama outro não apenas porque é outro, mas porque é filho de Deus. E por isso o Senhor dizia que debía amar aos nosos inimigos, non porque son inimigos, mas porque son fillos de Deus, porque son fillos de Deus. É a caritas cristã. Esa caritas, dizia o noso Padre, que está disposta a dar a vida pelos outros, inundará tudo e levará a compartilhar as alegrias e os possíveis dissabores, a saber sorrir, esquecendo as preocupações pessoais para atender os demais e escutar o outro cônjuge, os filhos, mostrando-lhes que são queridos e compreendidos de verdade, e não dar importância aos pequenos atritos que o egoísmo poderia converter em montanhas e depositar un amor grande nos pequenos servizos de que se compõe a vida e a convivencia diaria. O noso Padre, como já foi aquí resaltado, posto en evidencia, falaba de que o modelo, o paradigma
do amor conjugal e o amor dos noivos, dos enamorados. Isso é muito bonito. E quantas vezes eu ouvi dizer ao nosso Padre que se amem como noivos, que se amem como namorados. Aqueles que foram chamados por Deus para formar um lar, digo constantemente, que se amem sempre, que se amem com aquele amor entusiasmado que tinham quando eram noivos. Pobre conceito tem do matrimônio, que é um sacramento, um ideal e uma vocação. Quem pensa que a alegria acaba quando começam as penas e os contratempos que a vida traz consigo. Já foi citado, hein? Já foi citado. Mas é bom repetir, hein? Aí é que o amor se torna forte. As enxurradas, as mágoas e as contrariedades não são capazes de afogar o verdadeiro amor. Une mais o sacrifício generosamente compartilhado, como diz a Escritura, aquae multe, as muitas dificuldades físicas e morais não potueram extinguere caritatem, não poderão apagar o carinho. É isto. Um amor superior. Um amor superior a esses puros sentimentos. Se nós tivéssemos que responder apenas aos sentimentos, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Muito obrigado, por sinal, Aparecida. Aparecida, antes da palestra, eu casei Aparecida, hein? O Marcelo e Aparecida. Eu conheci a Marcelo, um garoto, estudante de química, não é verdade? E eu casei os dois. Eu os casei bem, muito bem. Aparecida, quantos filhos vocês têm? Quantos? 16. E um no céu. 16 filhos e um no céu. Eu os casei muito bem. E ele me dizia, antes de começar a palestra, o seguinte: o senhor se lembra do conselho que nos dava? E não me lembro. Ele disse, por favor, dediquem um dia por semana só a vocês mesmos. Olha, eu não sei que idade tinha, mas eu era muito sábio. Era muito sábio. Eu aprendi na escola do bem-aventurado José Maria Escrivá. Dediquem um dia a vocês mesmos. Depois vamos falar um pouco mais disso. O amor, insistia, deve ser renovado dia a dia. E o amor se ganha com o sacrifício, volto a insistir, com sorrisos e com arte também. Se o marido chega em casa cansado, também foi falado disso, cansado de trabalhar, a mulher começa a falar sem medida, contando-lhe tudo o que lhe parece ter corrido mal. Será que pode ficar surpreendida se o marido acaba perdendo a paciência? Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas me veio à memória uma história que me contaram. Uma senhora estava com problemas sérios, muito sérios, de relacionamento com o marido, muito sérios. E alguém lhe disse, vá falar com o pároco. Ele é um homem muito inteligente, muito sábio, muito santo. E ela falou os problemas que tinha, brigas com o marido e tal. E, minha senhora, eu tenho a solução. Trouxe uma garrafa de água e disse, é água de São Geraldo. É uma água miraculosa. O que tem que fazer é, quando já prevê que vem o marido chegando em casa, coloca um pouquinho de água na boca, faz assim, fica com água assim, e vai rezando a São Geraldo, vai rezando, vai Passou uma semana, passaram 15 dias, voltou a senhora, disse, ótimo, está maravilhoso, a água de São Geraldo é miraculosa, mas acabou, me dá um pouco mais dessa água, e não pode pegar da torneira. O importante é que tenha água na boca e não fale demais.
por favor. É uma história, é un paréntese, por favor, me desculpen. Non é nada académica. Non é nada académica. Agora, eu recomendo tamén un pouco de agua de San Geraldo aos maridos, Comeza a falar sin medida, contándolle tudo o que parece ter corrido mal, que pode ficar sorprendida, o marido acaba perdendo a paciencia, e a prestación que teño que pagar, e os meninos que non sei que, e tal, está farto, ele está cansado, deixa, espera. Essas coisas menos agradáveis podem-se deixar para um momento mais oportuno, quando o marido estiver menos cansado, mais bem disposto. Outro pormenor, o arranjo pessoal. Se outro sacerdote lhe dissesse o contrário, acho que seria um mau conselheiro. À medida que uma pessoa que deve viver no mundo vai avançando em idade, se começa a converter em histórica, porque também tem essa dimensão, histórica, pode ser, já forma parte da história. Como Agatha Christie dizia, eu estou encantada com o meu casamento. Ela morreu com 95 anos, não sei quantos. À medida que vou ficando mais velha, o meu marido gosta mais de mim. É preciso esclarecer que eu me casei com um arqueólogo. Mas não é preciso que o marido seja arqueólogo. É preciso renovar a fachada. Evidentemente sempre em conformidade com a idade e as circunstâncias. Costumo dizer, brincando, que as fachadas, quanto mais envelhecidas, mais necessidade têm de reparação. É um conselho sacerdotal. Um velho refrão castelhano diz que a mulher composta saca al hombre de outra porta, a mulher bem posta tira o homem de outra porta. Que outra porta é? Não sei. Essas ideias foram trasplantadas, por assim dizer, ao Brasil, num diálogo maravilhoso que o nosso padre teve com uma pessoa conhecida, querida, cujo marido já faleceu, o nosso querido Orossimbo. Talvez você esteja... Orossimbo está vivo? Orossimbo está vivo? Viva Orossimbo! Viva Orossimbo! Eu pensava que tinha morrido, coitado de mim. Não sei por quê. Talvez porque eu associei porque ele era muito gordo, não sei. Bom, agora, já falando de lembranças, tenho aqui o Paulo Sérgio e a Gláucia. Não sei se vocês sabem que o Paulo Sérgio e a Gláucia foram protagonistas dessa história maravilhosa que o Bernardo contou sobre a esposa metodista. Não, Paulo Sérgio, estamos em família, faz favor. Então, a Gláucia é maravilhosa, era metodista e era maravilhosa como metodista, mas agora é católica. Olha, a Gláucia me telefonava a Rio de Janeiro e ela me ajudou a vir aqui, facilitou todas as coisas para eu vir aqui, a Gláucia, assim que Paulo Sérgio, você vê. É a coisa maravilhosa da vida de família, na obra extraordinária. Bom, pois, a esposa de Orossimbo, que eu, neste momento, não sei porque me fugiu quem me pode... Inês. Você estava também você lembra, não? Você estava lá, Aliás, você fez uma pergunta, não fez? Você não fez uma pergunta? Não? É sobre o matrimônio. Então, era uma tertúlia fantástica no Anhembi, no auditório do Anhembi em São Paulo. E então, Inês dizia, padre, sou casada faz 23 anos e tenho 5 filhos. Ouvi muitas vezes que o padre recomenda aos casados que se queiram bem, como se fossem noivos. Como poderia aumentar e manter no meu matrimônio? E aí...
Aí Inês começou a chorar. Vocês lembram que começou a chorar, não? Calma, calma, minha filha, disse-lhe o padre, estou escutando com muito gosto e todos também estão dependendo dos teus lábios. Ela, soluçando, repetiu, como poderia aumentar e manter no meu matrimônio o entusiasmo? Muito bem, prossiga. O entusiasmo dos meus primeiros tempos. Concluiu também, soluçando. Senta-te, minha filha, senta-te. Tu serás uma... Como se diz noiva em português? Namorada, noiva, diz o doutor Xavier, padre Xavier. Uma namorada perene, constante. Cada dia deves ir conquistando o teu marido e ele a ti. Por isso o Senhor te conserva assim, bonita e atraente. Eu posso lançar-te estes galanteios. E já me chamaram antes de velho e não há direito, não é verdade. Eu sou jovem, não tenho mais que 7 anos. Ele dizia que ele tirava o último, ele estava com 70 e não sei quantos anos, não? 74, 72. Tá? Então diz que tirava, ele só tinha 7 anos. A Inês sentou-se e então o nosso padre continuou a falar. Minha filha, alcançarás isto se olhas o teu marido como que ele é uma grande parte do teu coração, todo o teu coração. Se sabes que ele é teu e tu és dele, se recordas que tens a obrigação de fazê-lo feliz, de participar das suas conquistas e das suas penas, da sua saúde e da sua enfermidade, sabes mais que ninguém no mundo, porque o amor é sapientíssimo. Maravilha. Não é verdade que é sapientíssimo? Eu sempre atendo e escuto o que uma mãe diz a respeito do seu filho. Muitas vezes as mães veem nos filhos o que os médicos não conseguem ver depois de uma batelada de exames, que elas têm uma intuição. O amor é sapientíssimo. Quando o esposo chega do trabalho, do seu labor, da sua tarefa profissional, que não te encontre mal-humorada, arruma-te, põe-te bonita, e quando se passarem os anos, arruma um pouquinho mais a fachada, ele volta a insistir, como se faz com as casas, ele te agradecerá tanto. Muitas vezes nos momentos de contradição que terá tido no trabalho, terá pensado em Deus e pensado em ti, terá dito, vou ir para casa, e que bom, ali encontrarei um remanso de paz e de alegria, de carinho e de beleza, porque para ele não existe nada no mundo mais belo do que tu. Mas que isso seja verdade. Não o mortifiques, tem astúcia. E uma coisa só para ti, que ninguém o saiba, ninguém, o nosso padre fazia assim, que ninguém o saiba, né? Nem o teu marido, hein? Tu o conquistastes pelo coração e o tens muito preso. Tu o enamorarás cada dia um pouco e ele a ti. E além disso, ele falava assim, voz baixa assim, ganha-lo-ás um pouco pelo estômago. Mamães, não vos descuideis da cozinha. Que a casa esteja agradável, mas muito mais a cozinha, a comidinha, a comidinha. Vamos mudar os cardápios, não? Não é questão de pôr-se gordo. Não, senhor, ele já era gordo, Orosimo. Orânio era filho de Orosimo, não? Então confundi Orânio com Orosimo, porque são dois nomes muito parecidos, não, diferentes. Orânio, Orosimo. Então quem faleceu foi Orânio, meu querido Orânio, meu querido Orânio, que eu tanto o queria, o amava, também o conheci de garoto. Ele era gordo, Orosimo, não sei se continua gordo, não. Não, senhor, que não se ponha gordo, porque tu não o queres tampouco que se ponham assim, senão que o cuides com carinho, com esse teu primor. No dia que ves que vem cansado, e tu o sabes, tu o prevês, recórdate daquele pratinho que ele gosta, eu farei isso para ele, e não o digas, surpreende-o, e ele te olha com um olhar, e pronto, pronto. Muitas vezes os problemas estão em coisas pequenas. Queridos irmãos, queridas irmãs, desculpe-me. Eu falei como bispo outra vez.
Olha, e os maridos também, que saibam dizer eu te amo. Também a Ana Maria, que está casada, sabe disso muito bem. As mulheres precisam ouvir dizer do marido: você está muito bonita, como eu gosto deste novo vestido. Elas precisam. Eu me lembro que lá no Rio, numa festa junina, agora faz pouco, uma moça, Lúcia, dizia para o marido: olha, Roberto, um balão. E ele não dizia nada. Olha, Roberto, outro balão. Estavam subindo balões. Olha, Roberto, outro balão. E daí? Lúcia, e daí? E daí que quando nós namorávamos eu dizia: olha, Roberto, um balão e você me dá um beijinho. E agora você nada, fica furioso. Diz: mas eu já te dei tantos beijinhos. Não, você não deu muitos beijinhos nela, não. É preciso dar beijinhos. A Ana Maria dizia: um beijo, não, dois. Você falou de dois, não? Dois, o nosso padre falou de dois. Eu me lembro de uma... bom, talvez vocês conheçam, mas enfim, não sei. Uma chilena no Rio que estava casado com um inglês. Vocês imaginem o negócio. E acontece que o inglês era bravo, era uma pessoa extraordinária. O meu querido amigo, não vou dizer o nome, extraordinário. Se ficava bravo. Quando ela fazia alguma coisa... O leão inglês. E ela chegava por trás e dava um beijinho assim. I love you. E ele fazia assim. E ele não parava. Ela ia por trás e dava ao outro lado. I love you. E ele fazia. Menor, o rugido menor. Aí já dava um abraço e I love you. E ele fazia. Então... não precisa falar inglês, não precisa dizer I love you. É preciso tratar com carinho, marido e mulher, mulher e marido, e já acabou. Olha, eu na minha vida pastoral, vocês têm que compreender uma coisa, eu como sacerdote do Opus Dei, eu já orientei a muitos casais, a muitas pessoas casadas, muitas, mas agora em Rio de Janeiro, com a pastoral familiar de todo o estado de Rio de Janeiro, vocês imaginem, não? Então, eu, utilizando todas estas coisas, estas ideias do nosso Padre, eu fiz coisas que eu acho ótimas. Ótimas. E eu me maravilhava dos resultados. Vocês me permitem que eu conte um exemplo? É o Gilberto e a Cida, não era você? Estavam casados, eu acompanhei o casamento deles, o advogado jovem, o Gilberto, tal, se amavam muito, a Cidinha era uma pessoa admirável, encantadora, e enfim, ele trabalhou muito, um advogado que não ganhava dinheiro, chegou a ser um advogado famoso e tal, tiveram 4 filhos, e etc, tal. Eu levava a orientação do Gilberto, e passaram 14 anos, e ele, num determinado momento, me disse: olha, o meu matrimônio está acabado. Mas o que aconteceu? Como que aconteceu? Aconteceram muitas coisas. Eu me levanto de manhã e vejo a Cida se levantar toda descuidada, toda despenteada, cansada, enfiando os pés nos chinelos que faz 10 anos que não troca. E depois eu abro a porta do quarto e aquelas crianças gorduchinhas que o senhor conhecia estão umas feras. A minha casa é um zoológico.
E depois eu chego ao escritório e me encontro com a Mónica. Mas quem é a Mónica? A Mónica é uma espécie de secretária estagiária, mas é um encanto, o senhor deveria conhecê-la. E diz, não precisa, não precisa. E o que acontece? Que ela parece que enxerga tudo. Eu acho que ela tem uma queda por mim. E uma queda por você, Gilberto. Você já olhou para o espelho? Você está feio, barrigudo. Ele tem uma queda pelo teu dinheiro, Gilberto. Tem um pouco de bom senso. E o que acontece com a Mônica? Acontece que ela vem toda solícita e diz, o senhor está muito cansado. O senhor não quer que eu traga uma aspirina com uma Coca-Cola? E ela vem toda charmosa e eu estou perdendo a cabeça. No escritório um encanto, em casa um zoológico. Eu estou a ponto de me libertar do meu lar. O que conselho o senhor me dá? Bom, quer dizer, eu te vou dar vou te dar 4 conselhos, mas com uma condição. Uma condição de que você leve para frente esses conselhos, porque senão eu não vou gastar a minha saliva aqui à toa. Não, eu sempre escutei o que o senhor me disse e sempre me dei bem. Não vai ser agora, neste momento de crise, que vou deixar de seguir os seus conselhos. Pois bem, primeiro, manda embora a Mônica. Não, isso não. Mas você... Eu disse que você disse que ia obedecer, disse, sim, mas isso não, isso é forte demais. Vamos, então, vamos fazer um trato. Você vai dar a Mônica um mês de férias remuneradas e tal, fica mais suave. Eu concordo, isso aí não há problema. Muito bem. Segundo conselho, você vai pegar ao Gilbertinho, aquele que diz que é uma fera, mas que ama o seu pai mais do que tudo no mundo, e vai levar à igreja onde vocês se casaram e diante do altar e do sacrário em que você jurou fidelidade a Cida até que a morte os separar. Vai dizer, olha meu filho, eu estou deixando a tua mãe para juntar-me com a Mônica. Ele ficou branco. Diz, bom, mas como vou fazer isso? Algum dia você que vai sair para a porta dos fundos, fugindo como um covarde? Você tem que encarar o problema. Eu vou dizer o que vai dizer o Gilbertinho. Pai, eu imaginei muitas coisas a respeito do senhor, mas nunca imaginei que ia fazer uma cachorrada como esta com a minha mãe. Oh, mas o senhor está sendo muito duro comigo, eu tenho que reconhecer. Não, pensa um pouco o que o Gilbertinho vai dizer. Pensa um pouco. Pois, segundo conselho. Terceiro conselho. É bom que você olhe a Cida de maneira diferente. Ela está um pouco desgastada, eu concordo. Mas ela serviu de enfermeira, levou muitas aspirinas e muitas Coca-Cola já. Já fez de mãe, fez de empregada, fez de amante, fez de tudo, com você. Aprofunda um pouco mais no amor à Cida. E aprofunda um pouco mais na tua vida interior, que está muito descuidada, porque você só pode ser um bom cristão se ama bem a sua esposa. Esse é o terceiro conselho. E o quarto é este. Diga a Cida, por favor, que venha falar comigo. Aí vem a Cida toda, desarrumada, despenteada, Digo, Cida, pelo amor de Deus, muda a fachada. E, por favor, compra outros chinelos. Aí a Cida a Cida era esperta. Ela pensou, neste mato tem coelho.
E que fez? Ela se arrumou, tal, comprou vestidinhos novos, procurou mudar a comidinha, os cardápios, tudo o que o nosso padre falava. Conquistou ao Gilberto, e quando voltou a Mônica, ela foi sumariamente despedida. Hoje, o Gilberto e a Cida estão casados maravilhosamente. O Gilberto é um engenheiro fantástico que dá muita alegria aos seus pais, e o matrimônio é um matrimônio que vai para frente. Eles nem suspeitaram nunca o romance que teve o seu pai com a Mônica. Graças a Deus, graças a Deus. Então, olha, coisas pequenas, por favor, aconselhem assim as pessoas, seguindo essa escola do nosso Padre, seguindo essa escola dos detalhes, das coisas pequenas, do amor que se manifesta num beijo, num detalhe material. Por favor, façam isso. É o conselho que eu dou. É um conselho de quem aprendeu em boa escola. Eu teria muitas coisas mais para dizer, mas eu sei que vocês estão sendo massacrados pelos conferencistas. Massacrados pelos conferencistas. O amor, filhos, é sacrifício. De modo que o casado tem que amar a sua esposa e demonstrá-lo. Não sejais mesquinhos. É preciso ser um pouco namorado toda a vida. E senão não dá certo. Dizia Ana Maria, não vá, não vá. Ir para casa cansado, pondo uma cara fechada, não dá certo, não dá. Vossa esposa necessita dos vossos beijos, 2. Quando chegardes, mas sem comédia, com naturalidade, com afeição. Eu tinha um capítulo aqui inteiro dedicado ao amor conjugal que reverte nos filhos, mas eu acho que não tenho coragem de enfrentá-lo. Não tenho. Então, vamos ficar por aqui. Não. Isso vocês estão utilizando agora a política de agradar, não? Enfim, eu vou dizer 2 palavras sobre a educação dos filhos. Olha, os pais têm que viver antes aquilo que desejam que os filhos vivam depois. O nosso padre falava de uma imagem perfeita que diz assim: nós não podemos ser cartazes que indicam o caminho e ficam parados. Nos caminhos da formação espiritual e humana dos filhos, temos que entender que há tantas dificuldades como nos caminhos intrincados de montanha. Não bastam cartazes que indicam por aí se sobe ao pico. Não, é preciso que nós encarnemos o caminho e digamos: siga-me, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Assim dizia o nosso padre, com muito acerto. Dizia assim: o melhor negócio é a educação dos filhos. Um testemunho de valor e do sentido da vida encarnado numa existência concreta é o melhor que os pais podem fazer pelos filhos. Então, nada de conselhos. Bom, façam conselhos, mas não tem tantos conselhos que, se se escrevessem esses conselhos, se poderia empapelar a sala, não? Não. Vivam antes aquilo que desejam que os filhos vivam depois. Vivam antes aquilo. Eu não quero prolongar-me, queridos, não quero prolongar-me, mas uma palavra final, isso sim, uma palavra final. Felicidade, fidelidade. Fidelidade, felicidade. O nosso Padre nos dizia: se quereis ser felizes, sede fiéis. Se quereis ser muito felizes, sede muito fiéis. Então, vamos aprofundar nessa fidelidade feita de amor verdadeiro, de amor que se sacrifica, de amor que quer tornar mais feliz a vida do cônjuge e dos filhos. Vivamos essa fidelidade, que então aos borbotões virá a felicidade.
E o lar se converterá, como muitas vezes já foi dito aqui, nesse lar luminoso e alegre, um verdadeiro remanso de paz e de alegria, um reflexo do lar de Nazaré. O nosso padre dizia, um rinconcito do hogar de Nazaré, um recantinho do lar de Nazaré. Tomara que os vossos filhos vejam no pai a figura de São José, que vejam na mãe a figura de Maria, mãe do amor formoso. Se há homens que estão dispostos a dar a vida por essa pátria grande que é o Brasil, que eles não fundaram, quanto mais nós deveríamos estar dispostos a dar a vida por essa pátria pequena que é a nossa família e que nós mesmos fundamos. Muito obrigado, muito obrigado. Olha. Agora vocês querem aplaudir, então vamos aplaudir o nosso padre. Muito obrigado. Os aplausos são para ele, são para ele, são para ele. Muito obrigado, muito obrigado.